Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos dar continuidade à nossa história? Meu avô espanhol, né? O menino está muito entusiasmado em conhecer um pouco mais da história do avô paterno dele, né? Bom, e isso vai começar, a gente já viu, já dei um spoiler, né? Que isso vai começar na escola. E você tem curiosidade de saber sobre os seus avós, né? Sobre os seus avós, suas avós? Eles são vivos, eles não são vivos? Se sim, vocês conversam com eles, se não, vocês já perguntaram alguma coisa sobre eles? É bacana saber sobre a nossa história, não é? Bom, então vamos lá para o segundo capítulo da história Meu Avô Espanhol. Capítulo 2, que trata do dia seguinte, quando fui à escola e, sem querer, percebi que o pai do meu pai estava bem vivo dentro de mim. Como, né? No outro dia, na escola, a professora deu uma aula sobre imigração. Falou que, certa época, durante uma guerra, veio para o Brasil gente de vários cantos do mundo, da Itália, da Alemanha, do Japão, de Portugal e de outros países. Naquele tempo, ninguém viajava de avião, então essas pessoas vieram de navio, uma viagem que demorou meses. Não possuíam nada, tinham perdido tudo, e quando saíram de seus países, sabiam que nunca mais voltariam. Fiquei pensando, como será que é não ter nada? Alguma coisa a gente sempre tem. Como será que é ir para um lugar distante e não poder voltar para casa? Deve doer. Aí a professora disse que cada um de nós ali tinha certamente na família alguém que viera de um desses países. Todo mundo olhou para o Paulo, filho dos turcos da lojinha de tecidos, e para a Cíntia, a japonesinha que morava num sítio onde seus parentes plantavam tomate. Eu me lembrei do pai do meu pai. Sabia pelas conversas lá em casa que ele era espanhol. Então devia ter vindo nessa época para o Brasil, de navio, sem nada, e sem poder voltar para o seu país. Estava imaginando a sua viagem pelo oceano, quando a professora comentou que era possível saber se a gente era neto de algum imigrante pelo sobrenome. O João, por exemplo, ela disse, e me apontou, com esse sobrenome Carrascosa, só pode ser mesmo descendente de espanhóis. E eu não tinha pensado nisso. De onde vinha o meu sobrenome? Fiquei feliz. Ela estava me entregando uma coisa valiosa, tão valiosa que eu nem sabia direito o que fazer com ela. Fui embora, sorrindo por dentro. Estava começando a conhecer um pouco mais do pai do meu pai. Então, através, né, aqui na próxima aula, a gente vai ler o capítulo 3. Então, sabiam disso, gente? Que a partir do nosso sobrenome, nós levamos um pouquinho da nossa história? E o seu sobrenome? Será que tem alguma descendência de alguma pessoa que viveu em outro país? Você já parou para pensar nisso? Então, pense no seu sobrenome, não é? E pergunte aos seus pais se você tem descendência de alguma, né, alguma pessoa que veio de outro lugar que não aqui do Brasil. Quem sabe você não vai descobrir um pouco mais sobre a sua família? Vai lá, aproveita. Tchau, tchau. Olá, pessoal, que bom que você está aqui, hein? Porque por aqui você aprende mais, porque aqui nós conversamos sobre um monte de assuntos que não estão escritos lá na folha, né, na apostila de vocês. Então é importante você assistir esse vídeo para você saber cada vez mais. E eu fiquei essa semana toda pensando sobre uma aula online que nós tivemos, que nós falamos sobre a economia da água, né? Como é que a gente faz para economizar água, já que a agricultura gasta tanta água, né?
E aí eu lembrei da Maria Helena falando lá sobre a chuva, lembrei também da Alice falando sobre usar um regador que saia menos água. Gente, e aí eu fui pesquisar e eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou passar um vídeo agora sobre uma técnica que diminui em 70%, em até 70%, a economia, né? O uso da água. Olha que maravilha, a gente pode economizar muita água, até 70%. Então, vamos conhecer? Vamos lá. O 8º Fórum Mundial da Água. Morango vermelhinho, vagem pronta para ser colhida e tantas outras variedades. Esta chácara de 5 hectares fica em Braslândia, a 55 quilômetros de Brasília. Para produzir o ano todo é preciso investimento, sementes, adubos, defensivos, muito trabalho. Mas nada disso funciona se não houver um bem essencial, a água. E para garantir que não há desperdício de nenhuma gotinha de água, o produtor Sérgio decidiu há 10 anos investir na irrigação por gotejamento. O sistema é muito simples. A água vem por esses canos e cai diretamente na raiz das plantas. Assim, o Sérgio tem certeza de que não há desperdício e de que a plantação vai prosperar. O sistema de gotejamento ajuda a reduzir o consumo de água, né? Por questão de ser caído pingo por pingo no pé da planta, isso cai direto na raiz da planta, então já evita de desperdício de água onde não deve, onde não precisa, né? A irrigação por gotejamento é uma das formas de usar a água de forma sustentável na produção de alimentos, mas há diversas tecnologias possíveis. Este pesquisador explica que os métodos mais modernos para fazer boa gestão da água incluem até o uso de satélites. Nós temos tecnologias que estão disponíveis para o agricultor. Tecnologias, por exemplo, que utilizam imagens de satélite para você manejar a irrigação, que você tem uma visão em escala de bacia hidrográfica e não apenas de um produtor. Então, o produtor ele pode se apropriar dessas tecnologias para melhorar a eficiência do seu uso e garantir a sustentabilidade da sua produção. Mais de 70% da água que consumimos no Brasil é usada na agricultura. O recurso é fundamental para manter a produção agrícola. Por isso, pesquisadores e produtores rurais foram reunidos pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para debater o tema e levar propostas para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília de 18 a 23 de março. Todo momento estão buscando mais eficiência na irrigação. O que é essa eficiência? O menor uso de água possível para produzir mais alimento. Então, o que nós vamos mostrar é o seguinte: nós queremos fazer o uso racional da água com responsabilidade para produzir alimento, que é a nossa responsabilidade no mundo bem próximo. Vem aí o Olha que legal, gente. Como é que a gente faz, né? Para produzir alimento em usando cada vez menos água. Gente, a gente precisa disso, pensar isso com muita rapidez. A gente já descobriu que se usa muita água, né? Para irrigação. Só que os engenheiros agrônomos, os cientistas, os pesquisadores já criaram, gente, técnicas que podem diminuir o uso da água na agricultura. Então, os produtores rurais precisam, né, adequar os seus, seu plantio, né? O problema, às vezes, disso é que é caro, porque para o gotejamento, né, você precisa ter vários canos, esses canos têm furinhos em determinados lugares, que a água vai pingando de pouquinho em pouquinho, e vai indo para a raiz da planta, que é onde precisa, né? Então, a água vai para o lugar certo, para a raiz da planta. Olha que legal, e aí você gasta menos água. Só que o problema disso é que, às vezes, né, é caro, porque
você precisa colocar canos, né, em toda a extensão de onde vai ser feito o plantio. Porém, a longo prazo, né, com o tempo, a tendência é você economizar cada vez mais água e isso vai gerar lucro para você depois. Ou seja, você produz a mesma coisa, a mesma quantidade de alimentos e você gasta menos 70% de água. Olha que bacana, hein? Então, a gente já viu aí que não desperdiçar comida, não é? Não jogar comida fora é uma forma de economizar água. E também vimos, e aí eu pergunto para vocês, vocês andam jogando comida fora, gente? Acho que não, né? Porque a gente já está aprendendo que não pode jogar comida fora. Porque cada vez que você joga comida fora, você está jogando água fora também, né? Além do alimento, que custa caro. Então, assim, além de não jogar comida fora, que nós já havíamos pensado sobre isso, né? Também não cortar as árvores, que nós já assistimos também num outro vídeo, senão a gente interfere no ciclo da água. E agora a gente está vendo essa técnica de gotejamento, né? Que é uma boa opção para diminuir bastante, né, o consumo da água na agricultura. Bom, então fica ligado aí que aos poucos a gente vai discutindo. E na sua casa, você gasta muita água? Você toma banho demorado? Você lava a louça com a água o tempo todo caindo da torneira, né? Como é que é na sua casa? Como é que vocês fazem, né, a economia da água na casa? Isso aí é algo que a gente precisa pensar também e vocês vão responder um questionário sobre isso. Nós vamos analisar as respostas desse questionário, né, na nossa turma. Então, vou deixar o link para vocês poderem responder. Mas antes disso, eu vou compartilhar com vocês as nossas atividades de hoje, né? E aí, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, hoje é dia 23 de abril de 2021, vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui. Eu vou ler para vocês uma poesia chamada Cuidar da Água é Cuidar dos Rios. Isso aqui, hoje a gente vai saber mais coisas, né, que a gente pode fazer para cuidar mesmo aí da água e a gente não ter escassez. Porque se a gente cuidar, a gente não vai faltar, não é? Então, vamos lá? Cuidar da água é cuidar dos rios. Brincar no lago, nadar no rio, faz bem à alma. Vamos pescar? Mas pescar peixe. Dá arrepio pescar pneu. Assim não dá. Os rios são vida, são como veias no corpo vivo de uma cidade. Cheios de lixo, provocam cheias, inundam tudo. Que crueldade! Os rios são sempre belas paisagens para navegar ou ver cachoeiras, mas não há vista nem viagens com tanto esgoto, tanta sujeira. Então, o que acontece, né? Nós estamos vendo com esse estudo aí que muitas pessoas, né, além de jogar lixo propositadamente ali, né, come alguma coisa, joga o resto no lixo, joga papel no rio, ainda há o problema do esgoto, né? O esgoto não tratado, ele vai direto para o rio. Isso é um problema muito sério, porque essa água tem que estar sempre sendo tratada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai ver umas outras coisas a respeito, né, desse lixo que é criado por nós mesmos, né? E nós vamos pensar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês circularem umas palavrinhas aqui no texto, tá? Bom, então, eu gostaria que vocês circulassem de início a palavra peixe. Então, vocês vão procurar aí no texto a palavra peixe e vão circular.
Vocês vão circular também a palavra pneu. Pneu. Depois, vocês vão circular a palavra cheios. Cheios. Depois, vocês vão circular a palavra lixo. Depois, vocês vão circular a palavra cachoeiras. Cachoeiras. Ok? Bom, então agora a gente vai ver se vocês acertaram, tá? Como eu não tenho como circular aqui, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou pintar, tá bom? Então, a primeira palavra que vocês tinham que procurar era a palavra peixe. Então, a palavra peixe está aqui, vocês acertaram? Bom, peixe. Depois, eu pedi para circular a palavra pneu. Eu pedi para circular essa palavra para vocês observarem que ela tem um P mudo, ó. Pneu, pneu. Nesse caso aqui, não tem uma letra escondida, tá? Depois eu pedi que vocês circulassem a palavra cheios. Depois foi a palavra lixo. Certo? Lixo. Depois foi a palavra cachoeiras. Então, vocês já perceberam que tem palavras que são escritas com X e tem palavras que são escritas com CH? Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Então, para a gente saber, né, a gente tem que gravar. Porém, existe algo bem legal que a gente pode fazer, né? Quando a gente sabe uma palavra, a gente acaba sabendo outras. Então, vou dar um exemplo. Ó. A palavra peixe é escrita com X, tá vendo? Então, como seria escrita a palavra peixaria? Bom, a palavra peixaria também se escreve com X, porque vem da palavra peixe, né? Da família da palavra peixe. Então, se peixe é com X, todas as palavras dessa família, peixaria, né? Peixada, enfim, vai ser tudo com X. A palavra lixo também é com X, né? Então, lixeira também é com X, porque é da mesma família da palavra lixo, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos pensar, ó, com X ou CH, eis a questão, a gente precisa gravar na mente, né? Então, peixe, X ou CH? Xícara, X ou CH? Chave, cachorro, caixa, lixeira, chuveiro. Chuveiro, chuveirada, vai usar a mesma coisa, né? E aqui, chupeta. Então, vocês vão escrever aí, né? Para eu corrigir depois, ok? Vamos no número 3 aqui, ler esse pequeno texto aqui, informativo, tá? Se ele é um texto informativo, vai trazer informações para a gente, certo? Bom, então vamos lá. O que podemos fazer para ajudar a não acabar com a água potável no planeta? Se liga, gente. O que toda pessoa pode fazer é não poluir jogando lixo nos rios. Quando pensamos que os rios ou os mares são cestos de lixo, é como se jogássemos a sujeira no próprio copo de água que vamos beber. E todo mundo gosta de uma água fresquinha e limpinha, não é? Então, vamos pensar, gente, se a água doce que a gente bebe vem do rio e a gente suja o rio, é como se a gente estivesse jogando, né, sujeira no próprio copo de água que a gente vai beber. Então, uma trabalheira danada, porque você vai ter que passar essa água pela estação de tratamento de água, que vocês já viram como é que funciona esse sistema, né? Então, assim, e tem que ter um cuidado danado para essa água não chegar até nós com doenças que vêm da água que vocês já pesquisaram para Ocean, né? Como, por exemplo,
a cólera. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento para que essa água que a gente está bebendo, né, esteja bem limpinha. Outra coisa que é necessário, tá sempre limpando a caixa d'água, né? Para quê? Para que essa água que você está bebendo, né, que você já veio limpinha lá da estação de tratamento da água ou de onde você pega a água, poço, a mina ou mina, que aí quando ela chegue na caixa d'água da sua casa, esteja bem limpinha e você não contamine a água, né? Bom, então, a gente, quando está falando de lixo, né, todo lixo que a gente produz, ele leva um tempo para se decompor, né? Quanto tempo demora cada lixo que a gente joga por aí? Né? É bom a gente pensar sobre isso, não é? Você tem uma ideia que se você mascar um chiclete, ele leva 5 anos para aquele chiclete desaparecer da natureza, né? Então, você vai mascar o chiclete, ninguém engole chiclete, né? Depois, quando mascou, joga fora. Quanto tempo essa massa de chiclete demora para sumir do planeta Terra? 5 anos. Imagina só, que um chiclete faz tão mal aos dentes, né? E é tão mal também faz à natureza. Então, quando a gente compra determinados produtos, a gente não está ajudando a natureza. Pelo contrário, a gente está criando um problema, não é? Então, isso também a gente tem que, é uma outra dica, né, que a gente tem que pensar. Comprar menos coisas. E quando a gente consome menos, a gente está ajudando a natureza a não ter que depois, né, fazer com que esses produtos se decomponham. Então, vamos lá. Agora a gente vai saber aqui, ó, quanto tempo o lixo leva para se decompor? Depende do lixo. Complete a tabela com a sua professora. Então, aqui, ó, eu vou dizer o que é e vocês vão escrever, tá? O que leva mais de 100 anos para se decompor? Gente, mais de 100 anos. Vocês vão escrever aqui, tá? Latas. Olha só, as latas demoram mais de 100 anos para desaparecer, tá? Então, aqui, latas. O que não tem nem tempo determinado. Leva muitos anos, muitos, milhões de anos. Vou dizer. Vidro. Vidro. Então, vocês vão escrever aqui latas e aqui vidros, né? Então, o que mais leva muito tempo para se decompor? Indeterminado. Isopor. Isopor. Né? Isopor com S, hein? Iso. É porque tem som de Z, que está entre vogais. Isopor. Então, tempo indeterminado. Antigamente se pedia muita maquete. Faça uma maquete com isopor. Hoje em dia as pessoas nem ficam pedindo isso. Por quê? Porque o isopor, gente, ele demora tanto. Olha, o isopor vai demorar, uma criança vai nascer, vai crescer, vai ter filhos, vai ficar velhinho, vai morrer e o isopor ainda vai estar lá. E aí, né? 100 anos. Vamos lá anotar? Aqui, ó, garrafa plástica. Garrafa, espaço, né? Plástica. Garrafa plástica leva aí mais de 100 anos para se decompor, né? Tempo indeterminado, gente. Pneu. Ih, lembrou lá do P mudo? Pneu. Não, olha, muitos anos. Até 450 anos. Pilhas. Pilhas. Então, a gente também não tem que pensar em como, né, fazer para que os objetos, né, não precisem funcionar com pilhas, porque as pilhas demoram 450 anos para se decompor. Então, aqui vocês vão escrever pilhas. De 200 a 500, né? Copo plástico. Sabe aquele copinho que a gente costuma, né, encontrar? Bebe o cafezinho no mercado, bebe uma água quando vai no médico, tem lá o copinho plástico.
Então, aquele copinho plástico demora de 200 a 500 anos, né? Então, copo plástico. 6 meses. Papel. Então, o que vocês vão escrever é papel. Papel leva até 6 meses para se decompor. Então, a gente tem que usar o papel, né? Com responsabilidade, não é mesmo? 5 anos, né? 5 anos. Chiclete, que eu falei para vocês, né? Chiclete. Então, vocês podem escrever aí chiclete. Com X ou com CH, tem que lembrar, né? Então, eu vou falar para vocês não esquecerem. Chiclete é com CH, tá? Chiclete. Como é que é clé? C-L-E. Chiclete. É T sozinho? Não. T com E, né? 100 anos, que também leva 100 anos. Caixa de leite. Naquela caixinha, sabe? Que a gente está acostumado a usar ali, a receber, né? A comprar lá no mercado. Aquela caixa leva 100 anos para se decompor. Então, quer dizer, eu vou comprar uma caixa de leite hoje, né? E depois que eu morrer, ela ainda vai estar aí na natureza. Então, deveria existir também um pensamento para substituir, né, essa caixinha de leite aí para outra coisa. Tempo indeterminado, né, que não tem nem previsão, vai demorar tanto anos, milhões de anos, tá? Luvas de borracha. Luvas de borracha. Muito, muito tempo. Ok? E por último aqui, óleo. Óleo. Tem acento no primeiro O. Óleo. Tempo indeterminado. Então, se a gente jogar óleo, gente, se a gente jogar óleo no rio, meu Deus, não pode. Existe, né? Aqui em Petrópolis, um lugar que recebe óleo de cozinha. E quando você leva o seu óleo de cozinha lá, você recebe um sabão líquido, né, feito a partir do óleo. Então, gente, vou passar depois para vocês essa informação. Vocês podem levar o óleo de vocês, da casa de vocês, nesse lugar, né, de troca, e ainda, quando você leva lá, você ainda ganha um sabão feito com óleo, né? Um sabão para você utilizar na sua casa. Então, me lembra aí que eu vou colocar isso para vocês, tá bom? Bem, então depois que vocês escreveram tudo isso aí, nós vamos completar aqui, ó, esses números. Os números estão faltando. Como assim, professora Ana? Bom, a partir da tabela numérica, né? Então, quem é que está acima do 25? Quem é que está abaixo? Quem é que está de um lado e do outro? Bom, então nós vamos, para a gente fazer isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui na nossa tabela numérica, né? Ó, na nossa tabelinha numérica que vocês têm no caderno de vocês, e nós vamos lembrar que assim a gente chama de linha, né? Ó, quando é assim, um ao lado do outro, a gente chama de linha. E quando é assim, a gente chama de coluna, certo? Maravilha. Então, aqui na nossa tarefa, a gente tem que ver o 25, né? Ó, o 25. Bom, na linha, os números aumentam de 1 em 1. Na coluna, os números aumentam ou diminuem, né? De 10 em 10. Então, olha só, se eu tiver no 9, se eu for para trás, vou diminuir 1, diminuir 1, diminuir 1, diminuir 1. Se eu for para frente, eu vou aumentar 1 na linha. Se eu for na coluna, aqui, ó, do 26, eu vou aumentar 10, 36, 46, 56, eu estou aumentando 10. Para voltar, eu diminuo 10, 46, 36, 26, 16 e 6, certo? Então, vamos ver aqui, ó, nosso caderno matemático aqui, né? Era o 25, né? Então, vamos lá, 25.
Maravilha. É essa tarefa aqui que vocês vão fazer. Bom, de um lado, na linha, aumenta e diminui 1, que a gente já viu, né? E na coluna, aumenta ou diminui 10. Então, vamos lá. Eu estou voltando, eu diminuo. 25 voltando 1, 24, certo? 25 passando 1, aumento 1, 26. Agora, aqui diminui. Na coluna, são de 10 em 10. Então, eu tenho que diminuir 10 aqui. Então, dá 15, né? E aqui eu tenho que aumentar 10, 35. Ora, gente, olha só, observa. Se aqui é a coluna do 5, todos os números vão terminar com 5. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui, se eu estou no 25, quanto que é 10 a menos? 15, né? Eu diminui 10. E aqui, 25, aumentando 10, 35, 45, 55, 65, né? Bom, vamos ver lá na nossa atividade. 43. Vocês vão na tabela numérica de vocês, né? 40, 43. Então, 43 está aqui, ó. Diminuindo 1, 42. Aumentando, 44. Diminuindo 10, 33. Aumentando 10, 53. Então, se vocês olharem na tabela de vocês, vocês vão conseguir responder tudo isso. 57. Aqui eu não vou nem olhar na minha tabela. Olha só. Diminuo 1, 56. Aumento 1, 58. Aqui todos vão acabar com 7. Então, 57 menos 10, 47. Aqui, 57 mais 10, 67. Ok? Então, vocês vão fazer isso com todos esses numerais, tá? Olhando aqui, quando necessário, né? Se não precisar, olhar melhor ainda. O importante é saber que assim, na linha, eu diminuo 1 e aumento 1, e na coluna, né, eu diminuo 10 e aumento 10, tá bom? Bom, aqui vocês vão fazer, né, nessa linha, adições, nessa linha, subtrações. A gente já aprendeu que a gente começa daqui, certo? Da casa da unidade, depois a casa da dezena. Então, 3, lá na calculadora, 3 mais 4, quanto que é? E aqui, 6 mais 2, quanto que é? Então, o que você pode fazer? Algumas mães, né, me perguntaram. Bom, o que você pode fazer? Você pode contar na calculadora de papel, né, naquela que eu passei para vocês. Você pode usar o material dourado e você pode contar nos dedos. O que não pode fazer, né? Usar a calculadora eletrônica e não pode perguntar a um adulto, ok? Então, vocês vão fazer isso. Aqui, vocês vão diminuir. Se tiver com material dourado, né, bota 8 quadradinhos e tira 2. Se você tiver na sua calculadora, você põe a bolinha no 8 e diminui 2, né? Você volta 2. E aí, você vê quanto que é. Vocês vão fazer essa tarefa aqui, essas operações sozinhos, ok? Aqui vocês vão completar a tabela numérica. Até 100, já tem alguns números para vocês fazerem. Então, é só vocês completarem. E isso aqui nós vamos fazer no caderno. Eu estou voltando a esse conteúdo porque algumas crianças erraram da outra vez. Então, nós vamos pensar juntos. Nós vamos separar o que é circular e o que é esférico, tá? Tem alguns objetos aqui, e o que vocês vão fazer? Vocês vão recortá-los, tá? E vão colar no caderno. Então, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Bom, vamos lá. No nosso caderno, vocês vão escrever na folha, né? Ó, na folha. Circular. Então, o que é circular? Vou explicar aqui para vocês, ó. Um objeto circular, por exemplo, eu tenho esse durex aqui, né? Então, olha só, esse durex é circular, certo? Maravilha. Mas ele não é
ele não é esférico. Por quê? Porque ele tem esse lado aqui que é achatado. Ele não rola por todos os lados. Ele só vai rolar, né? Ele só vai rolar, sim. Se ele cair, não rola. Então, tem que rolar. Para ser esférico, tem que rolar por todos os lados. Então, por exemplo, essa bola, ela rola por todos os lados, certo? Qualquer lado ela vai rolar. O durex vai rolar por todos os lados? Não. Então, isso aí já ajuda a gente, né? Por exemplo, eu tenho essa tampa aqui, ó. Essa tampa, né? Ó, circular. Mas ela rola por todos os lados? Não, aqui ela é reta, ó. Eu não posso ter no esférico todo lado tem que ser redondinho, igual uma bola, né? Isso aqui tem lado achatado, então não pode ser esférico, é só circular, ok? Então, vamos olhar aqui na tarefa? Vamos lá, para a gente conseguir aqui ver o que é. Bom, vamos lá na atividade, ó. Bola rola por todos os lados, certo? Então, é esférico. Pizza rolaria por todos os lados? Não, tem essa parte aqui que é reta. Então, é o quê? Somente circular. Prato, circular ou esférico? Relógio, tem uma parte que é reta, né? Laranja, se eu jogar uma laranja assim no chão, vai rolar, não vai? Por todos os lados? Então, é esférico. Bolinha de gude, vai rolar por todos os lados, não é? Então, é esférico. Bolinha de Natal, rola. Então, né, se eu arrancar essa partezinha aqui e colocar para o chão, vai rolar. Esférico. O globo, já roda, olha. Só por uma parte ou rolaria por todas as partes? Ou ela tem uma parte achatada aqui, né? E esse aqui, o CD, tem parte achatada? Então, quando tiver parte achatada, é apenas circular. Se rolar por todos os lados, é esférico. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essas imagens aqui, e as que forem circulares, vocês vão escrever no caderno circular e colar na página somente aquelas imagens que são circulares, ok? E na outra página, vocês vão escrever esféricos, que rolam por qualquer parte. E aí, vocês vão colar as imagens aqui, ok? Bom, então, essa é a tarefa de hoje para vocês, né? Bastante coisa, mas vem aí o finalzinho de semana, de repente vocês continuem aí. Tem bastante criança com atividade para me entregar, né? Vocês têm a poesia para me entregar, que vai para o site, então é importante fazer, né? Para vocês aparecerem lá no site de trabalho de vocês, junto com a mãe, né? Fizeram um trabalho de casa com a mãe, olha que legal. Então, assim, depois eu vou colocar também o link de uma pesquisa que vocês vão fazer junto com os pais. Essa pesquisa junto com a mãe também, com o pai. Dessa vez faz com o pai, né? Ou com algum outro familiar que tem aí na casa de vocês. Cada família só pode responder uma vez, ok? E aí, eu vou deixar também aí, né? Depois vou passar para vocês o papelzinho que mostra onde a gente faz, onde a gente troca o óleo da cozinha, né? A gente troca o óleo que a gente usou, é o óleo usado, tá, gente? Coloca num vidro, né? Já leva, porque a gente já viu que vidro demora muito a se decompor, então depois eles vão dar colocar esse vidro, né? Para reciclagem, e aí vocês levam esse óleo usado. Nesse lugar, vocês podem até ir guardando em casa, né, para não ter que levar pouca quantidade,
Então, vocês vão guardando em casa esse óleo, né? E depois vocês levam nesse lugar de troca, e aí vocês recebem sabão, né? Há uma troca desse óleo por sabão para usar em casa. E é um sabão feito, né? Produzido com óleo. E, gente, a natureza agradece, os rios agradecem, né? Que nós vimos lá no início, né? Como que a gente precisa cuidar dos rios, não é? Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Um bom final de semana, tudo jóia para vocês, tudo maravilhoso, um bom final de semana para vocês, para os familiares de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira, nossa aula online, hein? Não esqueçam. Tchau, tchau.